Ram, ram, blame, 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 blame. Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o conceito de movimentação dentro do Lightmotion e ensinar vocês como vocês podem fazer animação de texto ou de qualquer outro objeto. Mas antes, rapaziada, eu vou pedir que vocês deixem um like no vídeo, é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você gostou e recomende para outras pessoas. Comentem aqui também o que mais vocês gostariam de saber sobre a Lightmotion, não só sobre ele também, sobre edição em geral, o que vocês acham que seria interessante trazer como tutorial aqui para o canal. Eu vou pedir também que vocês acompanhem meu trabalho pelo Instagram. Além de editor, eu sou designer e eu estou sempre trocando ideia com a rapaziada de lá, a gente consegue ter o contato mais próximo. Eu vou estar deixando o link do perfil aqui na descrição do vídeo. Então, rapaziada, para fazer movimentação, obviamente você tem que ter pelo menos uma noção de como você quer que o seu texto ou o seu objeto se comporte na cena. Por exemplo, se você quer que o texto apareça da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, se quer que ele aumente, se ele quer que diminui, se ele quer que ele gire. Então você tem que ter pelo menos uma noção de como é que você quer fazer essa movimentação. Então eu vou adicionar um texto aqui que a gente vai usar como exemplo. Vou escrever aqui, por exemplo, texto, só para a gente ter uma noção. Texto, tá em gênero neutro. Texto. Vou colocar uma fontezinha legal aqui pra gente trabalhar. Beleza? Vou aumentar só um pouquinho ele aqui. Pronto, agora tá bem legal de ver, né? Então, para fazer a animação, você clica aqui no texto. Tá vendo esse botãozinho aqui de movimentação e transformação? Você clica nele. E nesse botão aqui, em forma de cruz com mais setas, nesse painel aqui, você vai usar para mover o seu texto em torno da cena. Beleza? No botão aqui de baixo, você vai utilizar ele para fazer a rotação. Você encontra em ferramenta de rotação. Você vai utilizar para girar o seu texto. Você observa que ele também te dá aqui a angulação, né, o ângulo do que o seu texto está. E no botão de baixo de rotação você vai encontrar o de escala, que você vai usar para aumentar ou para diminuir o seu texto, beleza? Vou botar aqui as configurações padrões. Então, para você começar a dar vida para esse texto, você vai ter que trabalhar com keyframes, que são quadros-chave que guardam informação da posição do objeto ou do seu texto. Você habilita ele aqui nesse botãozinho que parece um losango com mais no meio. E quando você habilita ele, ele já guarda a informação da posição do seu texto. No caso aqui, ele guardou a informação da primeira posição que a gente vai usar para fazer a animação. E nesse exemplo aqui eu vou fazer o meu texto sair da esquerda para a direita até chegar aqui no centro. Eu quero que ele saia daqui da esquerda, né, não aparecendo no vídeo, para ele chegando até aqui no meio. Então eu vou habilitar esse keyframe dele aqui no meio, deixar ele bem centralizado. Ele já guardou a informação dessa posição aqui. Eu arrasto um pouquinho para o lado e movo meu texto até ele sair completamente para a esquerda. Eu pego, arrasto esse keyframe aqui até o início da minha timeline e você observa aqui que ele já faz, quando você dá o play aqui, ele já executa a animação automaticamente. Eu vou deixar um pouco mais espaçado aqui, demorar um pouco mais a animação, para vocês perceberem melhor, ok? Então você dá o play, ele já executa aqui a animação automaticamente. Agora vamos supor que você queira fazer esse texto não ir mais da esquerda para a direita. Você quer que ele faça um movimento de cima para baixo. Então, mais uma vez, a gente vai habilitar o keyframe aqui com a posição final, né, onde ele vai parar. A gente arrasta um pouco para o lado e joga o texto lá para cima e joga esse keyframe aqui para o início. E ele vai fazer a animação de cima para baixo, até chegar no meio. Ok? Então isso serve para todos, em todos os casos. Para todos os lados que você for colocar o seu texto, se você fizer a mesma coisa, ele vai fazer a animação aqui. Jogar ele aqui um pouco para a diagonal, você percebe também que ele vai fazer a mesma história. Opa, espera aí, habilitei 2 keyframes. Aqui agora. Ele vai fazer a movimentação na diagonal. Então qualquer posição, qualquer
movimento que você quer que o seu texto faça, você consegue fazer isso aqui com keyframe, beleza? E além de você só mover o texto, você pode adicionar uma rotação para deixar o movimento um pouco mais completo. Então você vai usar o mesmo princípio que eu usei para fazer a movimentação dele aqui, né, que eu usei para mover o texto. Você vai usar o mesmo princípio. Vem aqui em rotação, habita um keyframe, né, que é a posição onde ele vai parar, arrasta um pouco para o lado, eu vou fazer ele rotacionar em 90 graus. Então ele vai começar em 90 graus, ele vai vindo rotacionado até chegar aqui no grau 0, que é a posição final que a gente quer. Então vou dar play aqui para você ver. Pronto, ele faz agora tanto a animação de mover quanto a animação de rotacionar. E para deixar isso aqui ainda mais completo, eu posso adicionar uma escala. Eu posso fazer esse texto começar pequeno e ir crescendo até chegar no tamanho normal dele, utilizando novamente a mesma coisa que eu fiz com as outras duas movimentações. Habilito o keyframe com o tamanho final dele, vem aqui um pouco para o lado e diminui ele até o tamanho mínimo. Coloca aqui para o lado, para o início, dá play, ele agora faz não só mover da esquerda para a direita e rotacionar, também como ele vai crescendo. Então a gente já tem aqui uma animação bem completa, né? Mas você percebe que ela é bem seca, ela é bem simples, ela não tem uma dinâmica interessante. Então como é que a gente vai dar vida para essa animação? A gente vai fazer isso com gráficos, que eles são responsáveis por controlar a velocidade dessa animação aqui, dessa movimentação. Então para esse exemplo aqui, eu quero que esse texto comece rápido e vá terminando devagar, tá? Presta atenção no que eu estou falando. Eu quero que esse texto ele comece rápido e quando ele chegar perto da posição final dele, eu quero que ele vá ficando devagar, quero que ele vá perdendo velocidade. Então como é que eu vou fazer isso? Vou primeiro aqui na ferramenta que eu usei para mover, eu deixo aqui no meio e tá vendo essa curvazinha bem aqui, bem embaixo de onde a gente habilita o keyframe? É nela que a gente vai colocar os gráficos. Então a gente aperta nela e vai abrir esse painel aqui. E aqui a gente vai trabalhar com gráficos. De início, vocês podem dar um nó na cabeça de vocês, podem ficar um pouco difícil de entender, mas com o tempo e com a prática, seguindo os passos que eu estou mostrando aqui para vocês, vocês vão conseguir fazer e vão conseguir entender e fazer de boa. Então vamos lá, lembrando, eu quero que ele comece rápido e termine devagar. Então vamos lembrar um pouco do conceito de matemática aqui, né, da época da escola de matemática. Aqui nessa parte de baixo eu vou ter a questão do tempo. Você percebe que tem uma agulha correndo nela, né? Então no eixo X tem o tempo correndo. E no eixo Y, né, nessa parte aqui do Y, tem a progressão da animação. Então quanto mais perto do eixo do Y e mais levantado eu deixo, mais rápido a animação ela vai ocorrer nos segundos iniciais. Presta atenção, vou repetir. Quanto mais perto, né, esse gráfico aqui, quanto mais perto do eixo do Y e mais para cima, mais rápido a animação vai ocorrer nos segundos iniciais. Então observa, aqui eu tenho a animação normal, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo. Deixa eu zerar aqui. Deixa aqui. Aqui é o gráfico normal, né? Tanto faz se ele esteja assim ou assim, aqui é o gráfico normal. Beleza? Então, aqui é o movimento normal que ele estava fazendo, que a gente construiu até agora. Então, eu vou deixar ele mais rápido no início. Eu pego, aumento, levanto, né, esse gráfico aqui, eu levanto ele um pouco para cima, e esse também aqui do final, vou deixar ele um pouco mais aqui para perto do eixo Y. Então, observe como muda totalmente a configuração aqui, a questão da movimentação. Ó, se observa que ele já dá como se fosse um salto de velocidade, ó. Ele dá um salto de velocidade e vai ficando devagar. Só que, né, as outras movimentações de rotação e de escala que a gente fez não está acompanhando nessa velocidade. Elas estão aqui
na velocidade normal delas. Então, para a gente deixar tudo padronizado, tudo muito bonitinho, a gente vem aqui, copia nesses 3 pontinhos, a gente vai copiar essa curva e vai colar em cada uma das outras movimentações. A gente vem aqui rotação, cola essa curva aqui, que vai ter a mesma configuração dessa curva que a gente criou, vem aqui em escala e faz a mesma coisa. Então observe como já muda totalmente a movimentação, muda totalmente a animação. Olha só, ele começa bem rápido e vai terminando devagar até chegar na posição final. Então já fica bem completa, já tem uma vida, já tem uma dinâmica bastante profissional aqui nessa animação, beleza? Vou mostrar para vocês como é que estava antes, vou zerar aqui o gráfico para vocês perceberem a diferença. Deixa eu só duplicar isso aqui, vou zerar o gráfico aqui de todos, tá? Zerei o gráfico de todos. E vou mostrar como é que estava a animação quando a gente criou, normal, né? E a animação depois que a gente aplicou as curvas de movimento. Observe, totalmente diferente. Então, como eu falei, aqui com curvas, com gráficos, a gente vai controlar a velocidade. Agora percebe que esse texto está só entrando na cena, né? Ele entra e fica lá parado. Então, para a gente fazer uma movimentação completa, eu quero fazer esse texto entrando e depois esse texto saindo, né? Eu quero que ele saia de cena. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, eu vou cortar exatamente aqui nesse keyframe. Beleza. Vou cortar aqui. Nesse mesmo texto aqui, eu vou criar um grupo nele, em cima dele. O que é que acontece quando eu criar um grupo nesse texto aqui? Ele meio que vai me dar a opção, tá vendo que eu já tenho keyframes ocupando as 2 posições iniciais? Eu não posso vir aqui e habilitar um outro keyframe, por exemplo, dele saindo, dele estando aqui no meio e depois saindo, porque já tenho 2 keyframes ocupando essa posição. Então eu não posso colocar mais de um keyframe na mesma posição. Então quando eu criar um grupo, eu seleciono ele e aperto nesse botãozinho aqui em cima, bem do lado de onde está escrito uma camada selecionada. Ele vai criar um grupo. Então agora eu tenho novamente a mesma posição daqueles keyframes, eu tenho a mesma posição liberada. Então posso fazer uma animação de saída. Então, se no início ele começou fora e chegou aqui dentro e veio até por meio, na verdade, me desculpa, eu vou fazer agora a movimentação ao contrário. Ele vai ficar nessa mesma posição aqui no início e depois ele vai sair, beleza? A movimentação que a gente fez aqui no início, vou mostrar aqui para vocês, essa movimentação que ele começa fora e chega aqui até aqui no meio, a gente vai fazer essa movimentação agora ao contrário. Ele vai estar aqui no meio quando a gente voltar lá para o grupo e depois ele vai para fora, beleza? Então observe, ele chega aqui e vai embora, tá ok? Mas novamente, lembra, eu tô com o gráfico aqui zerado, não tenho nenhum gráfico de movimento, ele tá reto aqui, então preciso da vida. O que é que eu vou fazer? Esse mesmo gráfico que eu coloquei aqui, eu vou colocar lá na movimentação do grupo, na saída, movimentação de saída, só que ao contrário, né? Para você inverter, é só você clicar nessa seta aqui do lado. Você aperta, ele inverte o gráfico. Então tudo que eu fiz aqui, movimentação, gráfico, de entrada, eu vou fazer lá no grupo, só que ao contrário, beleza? Então eu vou fazer aqui tanto a movimentação de escala, quanto uma movimentação de rotação, quanto de mover. Eu vou fazer e colocar os gráficos também e inverter, né? Colocar tudo ao contrário e já volto aqui para mostrar para vocês, beleza? Então, rapaziada, finalizei aqui a movimentação completa e o resultado ficou esse aqui, ó. Você percebe que ele entra devagar, depois sai. Então fica uma animação bem suave, bem dinâmica, bem fluida e bem profissional, tá ok? Então é só botar em prática tudo isso daí que eu falei e você vai conseguir chegar nesse mesmo resultado aqui.
Então é isso, rapaziada, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem melhor essa parada de animação aqui na Lightmotion. Não é um bicho de 7 cabeças, é menos difícil do que parece ser. É só questão de prestar atenção nos detalhes e treinar bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês não conseguiram entender, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, ou vocês podem mandar mensagem para mim lá no Instagram, né? Eu troco ideia com todo mundo que me manda mensagem, eu troco ideia, todo mundo que busca ajuda, eu tento ajudar, né, a comunidade crescer, todo mundo junto, ninguém maior do que ninguém. Então, né, eu quero ver geral aí crescendo e aprendendo a editar junto comigo, não quero, por exemplo, guardar o ouro só para mim. Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até o próximo vídeo.